Deu certo. O importante é que a gente conseguiu. Ó, comecei a gravar, então eu vou apresentar aqui o Degustando, vou te apresentar, Eduardo, e passo a palavra. Bom Então, dia a todos que vão acompanhar, que estão assistindo. Eu sou o Otávio Cachaça, eu sou cachacista, gosto de estudar sobre cachaça, minha formação é em ciências sociais, e o Degustando Bebidas, ele é exatamente um grupo de estudo de cientistas sociais. Tem a Flávia Santos, que não pôde comparecer hoje. Ela trabalha em museu e hoje ela está trabalhando. Nós temos o Marcos Vieira também, que é professor de rede pública. Ele é cientista social e hoje ele não conseguiu comparecer, mas eles estavam bem entusiasmados com essa roda de conversa e eles vão acompanhar depois. E hoje o tema é reflexões sobre a malandragem, a partir do livro Em Cordel, Zé Bigode, Rei da Rua, do Eduardo Ver, xilogravista. Ele está aqui conosco hoje, então vai comentar um pouco da obra, um pouco das inspirações em torno desse personagem que é tão emblemático, né, no mundo do bar, que é o Zé Pelintra e toda a falange aí de malandros, né, a quem a gente sempre pede uma proteção quando anda na madruga e quando passa em uma encruza. Então, nós estamos aqui com o Eduardo. Eduardo, por favor, eu gostaria que você se apresentasse e a gente tem uma tradição aqui no Degustando que é a fala do convidado é a abrideira e a gente continua a partir. legal. Seja bem-vindo, é um prazer ter a sua presença hoje aqui. E é isso, vamos conversar sobre a malandragem. Por favor, se apresente. Oi, bom dia. É um prazer estar falando contigo, Otávio. Então, o primeiro gole é para o santo, né? Primeiro vamos saudar seu Zé Pilintra, que ele nos acompanhe nessa conversa e as coisas caminhem tudo dentro dos conformes. Meu nome é Eduardo, sou mais conhecido como Eduardo Ver, xilógrafo, trabalho com xilogravura há 20 anos, que eu venho me dedicando a essa arte. É uma técnica que mexeu muito comigo, assim, quando eu tive o meu primeiro contato. E a partir daí, há 20 anos, eu não parei mais de gravar matrizes de madeira. E venho me dedicando a produção xilográfica, né? Pensando em construir uma história gráfica e algo que venha proporcionar alguém, ou possa servir para alguém algum dia como uma base de estudo, seja referência de produção gráfica brasileira, né? Que nós estamos num país que a nossa produção gráfica é muito recente, né? O Brasil é um país muito novo. E nós, apesar de não parecer, nós não temos tantos gravadores assim, né? O Brasil ele teve uma grande formação de gravadores de xilogravura com o auxílio da xilogravura de cordel, né? O cordel é uma grande referência, assim, foi o que ajudou a formar uma grande gama de gravadores populares, mas mesmo assim é uma produção muito recente, da década de 30 isso começou a se formar. Então, eu vejo que hoje assim, a xilogravura está crescendo muito, muitos jovens gravando, muitos jovens tendo interesse por essa técnica, dentro de uma época muito tecnológica, né, onde as pessoas estão fugindo cada vez mais dos fazeres manuais e procurando as mídias digitais, mas eu vejo que a xilogravura ela é resistência ainda, assim, porque quando você apresentar o jovem, ele se conecta muito rápido ao fazer manual, porque acho que isso tá no nosso DNA, assim, no nosso o ser humano ele necessita do fazer manual. Eu sinto muito isso, assim, por mais tecnologia que tenha, por mais conexão que as pessoas estejam tendo nas redes, quando se apresenta ao jovem assim uma possibilidade de fazer algo manual, ele automaticamente se conecta. Então, a minha função é essa, assim, é seguir produzindo e levando essa técnica para as pessoas através de aulas, de conversas, de palestras. Então, a minha função é essa, assim, é seguir trabalhando e pensando nisso, assim, difundir mais essa técnica e apresentar para as pessoas essa possibilidade. E é a partir daí que eu estou caminhando, né?
Eduardo, eu gostaria, sempre que eu tenho a oportunidade lá de parabenizar, parabéns, as obras são. Você falou desse fazer manual, né? Eu estou aqui com as estilogravuras do livro que a gente vai comentar hoje, e elas são muito especiais, né? No sentido de que você sente emoção quando você olha. Esses traços, eles conversam com a gente de alguma forma, né? E esse livro aqui, esse é o livro mais recente, você tem trabalhado, você gostaria de comentar sobre esse projeto aqui? Sim, claro. Pô, o Zé Bigode nasceu de um livro de anotações, né? Porque eu tenho a minha produção e eu sempre vou anotando alguma coisa sobre as produções. E como eu sou de Umbanda, né? Eu vim de terreiro de Umbanda. E o Zé Pilintra, assim, é um grande parceiro dentro das giras, assim. Eu tenho o meu Zé Pilintra que me acompanha, acho que todo mundo tem um. E dentro das giras, assim, as giras de malandro é uma das giras que eu mais gosto e eu tenho uma relação muito interessante com o seu Zé. E eu sempre vinha anotando alguma coisa sobre o seu Zé Pilintra. Acho que isso também vem muito da minha infância, assim, porque meu pai me pedia muito para me fazer jogo do bicho, e buscar uma cachaça, e buscar uma cerveja no boteco da esquina. Ah, Tó, vai lá, busca uma cerveja, o que sobrar, você compra um doce e joga tanto no bicho, sabe? Essa coisa vem. E desde criança isso vinha mexendo muito com. Quer dizer, depois de adulto que eu comecei a entender e como isso mexeu com o meu imaginário, assim, essa relação afetiva, assim, com essa coisa que depois você começa a entender que tem uma certa malandragem, né, que é meio subversiva, essa coisa do jogo clandestino, né? Que quando você é criança você não entende isso, assim, você vai fazer um jogo normal e sem ter essa relação. E aí você vai entendendo sobre o que é jogar na milhar, na centena, do primeiro ao quinto, na dezena. E aí eu vinha anotando essas coisas para um dia fazer algo, assim. E o Zé Bigode é o meu primeiro livro autoral, eu já ilustrei alguns livros de cordel, e com o passar do tempo eu venho fazendo essas anotações sobre Zé Pilintra, sobre o jogo do bicho, sobre essa conversa de boteco, que eu vejo também que é uma coisa que acho que hoje em dia está se perdendo, né? Porque hoje em dia é adega, né? Não tem mais bares, assim, os bares tradicionais. E Boa ontem eu observei isso ontem, assim, que a gente passou num bar aqui perto do bairro, um bar bem antigo, assim, um bar que eu até falo bar raiz, né? Que as pessoas costumam falar. E tinha um pessoal com uma idade mais avançada dentro, assim, não tem jovem. Os jovens ficam na adega, tomando bebidas que não tem nenhuma relação com a gente, assim, do que é brasileiro, né? Misturando uísque com energético, fazendo drinks coloridos, assim. Eu falo, caramba, né? Tá se perdendo aquela coisa do cara chegar encostar um umbigo no balcão, pedir meia cerveja e uma cachaça, meia cerveja e um bombeirinho, assim. Uma Sim, porção de, dá uma porção de azeitona com salame, sabe? Eu falo, pô, não tem mais isso. E o Zé Bigode, ele nasceu disso, assim, desse cara, desse malandro à moda antiga, né? Eu acho que isso não acaba também. Acho que tem coisas que acabam, um ou outro ainda acaba vivendo isso também, que isso não é para todo mundo, assim. Acho que é um conhecimento, assim, essa malandragem é um conhecimento muito seleto, assim, que essas entidades pegam alguns personagens, assim, não tem como todos serem o mesmo malandro, né? E o Zé sim, Bigode é isso, assim, né? É esse cara que, como eu falo no texto, assim, é o cara que ele tem duas mulheres, né? E que é a mulher dele e a filha, né? Que ele fala, mulher, tenho duas minhas. Que dá essa impressão que o cara tem duas mulheres, não, mas a mulher é a mulher do malandro. Assim, é o cara que é casado, tem a mulher dele e tem a filha, assim. E o Zé Bigode é isso, é esse cara que gosta de sair na noite, parar no boteco, jogar um carteado, jogar um bilhar, ganhar um dinheiro, perder um dinheiro, beber uma cerveja, tomar uma cachaça, comer um petisco, encontrar os amigos para um samba e voltar para casa em paz. E o Zé Bigode ele veio dessas anotações. E aí, num certo dia, eu acabei escrevendo esse cordel. Assim, eu falei, pô, vou escrever sobre o Zé Bigode. E Zé Bigode é o próprio Zé Pilintra, né? Que é o bigode, a estica dele, assim, da malandragem. E aí acabou saindo, assim, essas 12 cestilhas
que ficou guardado um tempo. E aí eu mandei para a editora para eles verem. Eu falei, o que vocês acham? Assim, eu nunca publiquei nada, eu tenho bastante textos, assim, eu tenho bastante coisa escrita, tenho sambas que eu penso um dia em musicar. E como eu nunca tinha feito nada, eu mandei para a editora, e eles adoraram. Eu falei, pô, vamos ver. Aí eles foram a algumas feiras literárias e liam o Zé Bigode, assim, nas feiras, para ver o que as pessoas achavam, e aí começou a ter as pessoas começaram a achar interessante. Falaram, meu, que legal, que interessante essa história. Porque acho que isso mexe, é o imaginário mesmo, assim, né? Porque, felizmente ou infelizmente, esse tipo de malandragem ele é restrito aos cidadãos periféricos, né? Ele tem uma barreira preconceituosa, assim, que uma camada da sociedade não aceita isso. Assim. Ele é endereçado, né? Ele é endereçado, eu acredito que ele é racializado, e todos nós conhecemos um pouco, né, da malandragem, assim, acho que sobretudo quem cresceu na periferia e conheceu ela, e eu achei muito interessante. Depois eu queria passar o vídeo foi o clipe da ópera do Malandro, lá da Salgueiro, e como que o malandro ele tem uma estética que pertence ao universo dele, né? Até mesmo eu digo assim, ele tem uma estética popular, de quando você pensa na malandragem, você pensa na periferia, nos menos favorecidos, né? E que precisa jogar com as ferramentas que ele tem. E o jogo, né? A ideia do jogo, essa lógica de que você precisa ser mais esperto e que você precisa ser melhor. E não é ser melhor nesse sentido de que eu sou melhor porque você é ruim. É ser melhor porque eu preciso ser melhor no sentido de que eu preciso sobreviver. Perfeito. E eu gostaria de começar aqui, gostaria de falar desse da Encruza, né? Como que essa aqui é a carta número 1. Você gostaria de comentar sobre ela? Porque essa coisa da encruzilhada, eu acho que eu achei muito legal dela ser a primeira, né? Essa ideia da encruzilhada, porque quantas encruzilhadas nós não somos colocados todos os dias, né? Sim. Sim. A vida é isso, né? Uma encruzilhada. Né? A encruzilhada é onde tudo começa, né? Assim, é o começo de tudo, né? Onde pelo menos eu peço licença para passar. Sempre que eu passo numa encruzilhada, eu peço licença, eu gosto de saudar quem ali mora naquela encruzilhada, né? Toda encruzilhada tem um dono, né? Isso é notório, assim. E isso é engraçado, que eu morava num bairro, morei um tempo num bairro aqui perto, que eu morava bem na encruzilhada, assim. Pô, aquela encruzilhada era um caos, cara. Era um caos, assim. Era uma encruzilhada, ela sempre tinha pessoal fazendo umas oferendas, mas, cara, o que dava de confusão ali era impressionante, assim. E para mim era muito lúdico, que eu falei, caramba, cara, essa encruzilhada é um caos, assim. Era carro que batia, motoqueiro que caía, briga, assim, cara. Sempre dava briga, assim, umas coisas impressionantes. Eu falava, pô, essa encruzilhada aqui deve ter um Exu bem bravo que mora nela, porque a coisa ali era pegada mesmo, assim. E acho que o Zé Bigode, essa primeira entrada nessa encruzilhada, acho que vem dessa referência dessa encruzilhada também, assim, dessa coisa da vida. É uma encruzilhada, né? A gente tem que estar pedindo permissão para passar toda hora, assim, entrar e sair. E a encruzilhada é um lugar de mistério, né? Esse encontro dessas quatro linhas que se cruzam ali, formam esse portal, né? É um lugar de grandes mistérios mesmo. Sim, e a encruzilhada também, uma coisa que eu demorei a entender por encruzilhada, e aí eu só consegui entender encruzilhada depois que você passa por uma, porque você... Aí chega uma hora que você, poxa, isso é encruzilhada, porque até então, o meu entendimento de encruzilhada
era muito assim, encruzilhada ali, o físico, de olhar, aquilo é uma encruzilhada. Mas quando você passa por uma encruzilhada, você começa a entender que não é aquela coisa física ali, ela representa, mas é algo a mais, né? E algo que a gente vive. E eu gostaria de passar o vídeo o clipe do A Ópera do Malandro, da Salgueiro, que eu acho que ela vai trazer uns elementos estéticos para a gente continuar esse bate-papo e trazer algumas reflexões muito interessantes. Eu vou colocar aqui e vou tentar compartilhar a tela. Pô, esse samba é fantástico. Muito bonito. Deixa eu ver aqui, apresentar. Repito, sou malandro, boêmio, livre e vadio. Só para confirmar, Eduardo, tá mostrando? Tá, né? Perfeito. Aquele que leva a vida entre diversões e prazeres. A minha liberdade não tem preço. Não tem preço e não abro mão. Não chama o meu nome, não bebe do meu copo, não sabe com quem eu ando, mas sabe quem sou. Eu sou samba. Se fizer silêncio, dá até para escutar. Um salve a Deus, a seu Zé e a nós, a todos os malandros que são batuqueiros, cria lá do Morro do Salgueiro. E se tu não acredita, bate de frente pra ver, o couro vai comer. Bate de frente pra ver, o couro vai morrer. Já que eu sou malandro, batuqueiro, cria lá no morro, o salgueiro, se não acredita, bate de frente pra ver, o couro vai morrer. Aloiê, hoje o Baxé, sobe um pouco de fé, me dê licença, eu vou pra rua que a lua me chamou, refletindo em meu chapéu. O rei da noite eu sou. No palco, sobre as estrelas, menino branco, como é presenciar. Malandro, é na ladeira, ele é. Na ginga, ele me colou no pé. De viver de amor, pelas calçadas, o médico sala, na madrugada. É filho da sorte, eu sou. Vento sopra meu favor. Gira sorte, gira mundo. Malandro, deixa girar. Nas cartas sou eu, pode apostar. É filho da sorte, eu sou. Vento sopra meu favor. Gira sorte, gira mundo. Malandro, deixa girar. Quem das cartas sou eu, pode apostar. O samba vadinho, meu povo a cantar. Dia a dia, para e para. Tem minha filosofia, o braço da noite. Me deixe levar. Eu vou, o tempo se vielas. Chegou o barão das favelas. Quem me protege não dorme. Meu santo é forte, é quem me guia.
na luta de cada manhã. O mensageiro da paz, de Laros e Saravaz. É que eu sou malandro, batuqueiro, e alargou. O salteiro, se não acredita, bate de frente pra ver, o coro vai morrer. É que eu sou malandro, batuqueiro, e alargou. O salteiro, se não acredita, bate de frente pra ver, o coro vai morrer. Incrível, né, Eduardo? É impressionante. E o mais maluco, assim, né, que eu sempre fico pensando é isso, assim. Quando a malandragem ela se manifesta dessa forma, assim, e ela é sempre caracterizada como uma coisa do periférico, né? Mas as malandragens das grandes corporações, elas passam batidas, né? A malandragem do branco milionário, ela é... Ela é Ela esperteza, sempre... É. tem E uma qualificação, né? a malandragem do periférico, que é uma questão de sobrevivência, né? Porque o cara é malandro porque ele precisa sobreviver, né? Então, Sim, é muito louco, assim. E isso é, me... Pois não, fica à vontade. desculpe. É que você fez essa observação da malandragem do branco, do rico, né? Ela é tida como esperteza. A gente percebe que ela tem um discurso que qualifica, né? Ela tem um discurso que fundamenta. E ao mesmo tempo, quando a gente olha para esse malandro marginal, que ele é totalmente marginal. E o vídeo, ele traz essa referência estética. Eu achei uma coisa muito... Eu estava vendo agora, nessa última vez que eu assisti contigo, que mostra com o drone o morro e a Zona Sul. E no Sim. Rio, né? E eu acho que o Rio tem esse orgulho de dizer assim. Eu estava, inclusive, assistindo um filme de comédia, um filme de comédia brasileira, e tem sempre essa narrativa, às vezes, do pobre que fica milionário, que ganha herança, e aí ele passa vergonha na elite, porque ele não sabe se portar. É toda uma caracterização do bicho do mato, né? Aquele que não sabe conviver nesse lugar. E toda essa caracterização, e ele fala, aqui só tem granfino. Aí a Rica no vídeo, e eles são burgueses, assim, uma renda de 200 milhões de reais. Aí ela fala, não, aqui no Rio não existe isso de granfino. Aqui, como tem a praia e o morro e a cidade convive todo mundo junto. Só que eu, assim, eu tenho um olhar meio... como eu posso dizer? Você vê aquela linha que você tem uma cidade ali estruturada, planejada, e você tem um morro. E tem uma coisa que a gente fala muito nas ciências sociais, é que a colonização ela não é apenas econômica, ela é política, ela é ideológica. E quando eu vi aquela linha ali que mostra o drone sobrevoando a comunidade e a cidade, a rua, né? Quem tem o endereço demarcado, você tem não é só essa linha de endereço, né? Você tem questões ali políticas, ideológicas, sociais, e você tem o Zé Pelintra, você tem o malandro, a ideia de malandro, porque ele pode ser presente em uns lugares, em outros não, e eles estando ali praticamente na mesma demarcação, né? Pensando que todas essas linhas divisórias são imaginárias, e ao mesmo tempo não são, porque elas são construídas materialmente, e você tem outras coisas ali que vão criar uma distinção. E aí eu penso nesse malandro, esse malandro marginal, e quando a gente fala da cachaça no Degustando Bebidas, a gente sempre pensa
nesse sentido sacralizado da cachaça, porque a cachaça ela é sacralizada. Ela é sacralizada para alguns, e até mesmo o que é sagrado na cachaça é marginal. Assim, o que eu percebo é que quando se tem um discurso de valorização da cachaça, esse discurso ele não leva em conta a sacralidade da cachaça, ela não é maravilhosa porque ela é sagrada, porque ela representa todo um povo, porque ela tem uma história, porque ela fundamenta. A cachaça ela é sagrada, a cachaça ela é valorizada porque ela não é mais. Olha que loucura! Isso é muito comum ouvir. A cachaça ela é valorizada porque ela não é mais apenas consumida por pobres. Porque a cachaça agora é consumida por rico, então ela é muito boa. Você entende que é uma valorização equivocada? E aí eu percebo que essa valorização da cachaça totalmente equivocada, porque ela é boa, porque ela é consumida por rico, e aí tem aquela coisa do modus, né, que se cria. Então, assim, a gente tenta mimetizar uma classe, a gente quer parecer. Então, assim, tanto que tem essa distinção de cachaça que é boa e cachaça que não é boa. Que boa é a cachaça do alambique. E a cachaça do alambique, ela é boa mesmo. Mas a questão é que a industrial, eu não sei se a industrial, assim, ela é ruim porque ela não segue as mesmas técnicas, sabe? Artesanais. Talvez ela seja ruim porque ela é barata e ela é consumida por todo mundo. E ela é consumida por todo mundo, que aí sim, esse todo mundo que marginaliza a cachaça. Então tem esse discurso, sabe? Mas a cachaça tá aí. Você tem cachaça de R$10, todo mundo toma. Então, assim, tem uns discursos que eles parecem que querem valorizar, mas eu acho eles muito equivocados. No sentido de que se pega a cachaça, uma bebida totalmente endereçada, com uma identidade de nascimento, de história, e aí ela se torna nacional. No momento que ela se torna nacional, a identidade dela, a primeira identidade dela, e aí eu estou falando de uma identidade que dura uns 300 anos, que eu acho que até o século XX a cachaça era totalmente associada aos negros, a macumba, tinha uma coisa assim, e até a gente está falando de 1920, 1930, e aí tem até uma legislação que foi a partir do Getúlio Vargas, que cachaça teve que ter rótulo, alguma coisa assim. Só que a cachaça, ela de uma hora para outra, e aí não de uma hora para outra, tem todo um trabalho de valorização, produtores, são muitas famílias, né? Mas assim, a partir de 2001, o Fernando Henrique Cardoso ele faz a denominação de origem ali, ele reconhece que o termo cachaça é uma expressão brasileira e que a bebida só pode ser produzida aqui. Então isso foi muito positivo para a cachaça e ela foi institucionalizada, né? Ela deixa de ser algo de um coletivo, de um grupo, de pertencer exclusivamente a um grupo e passa a ser nacional. Ela passa a ser institucionalizada. Agora a cachaça é de todo mundo. Claro que a história da cachaça ela não vai se limitar a um acontecimento geral, a uma etnia. A gente tem diversos acontecimentos, como a Inconfidência, como a Revolta da Cachaça, o movimento da arte moderna. E isso é muito, muito importante, né? Só que quando se tem uma valorização da cachaça, parece que é porque ela é mais porque ela é consumida
por ricos, por artistas, do que pela história que ela tem, dessa coisa brasileira, associada à Umbanda, o Candomblé, a Jurema Sagrada, e isso ainda continua sendo marginal no discurso narrativo, mesmo no discurso narrativo de quem é nacionalista, né? De quem reconhece um Brasil brasileiro, um Brasil nosso. Aí você percebe que tem esse discurso que é totalmente estético, racializado. O Câmara Cascudo, no livro Prelúdio da Cachaça, ele associa a cachaça ao cabra. E aí ele fala que o cabra é totalmente racializado, ele é um englobado. Ele deixa de ter dono a cachaça. Ela não é mais do branco, ela não é do negro, ela não é do indígena, ela é do cabra. Ele não tem uma identidade. E eu não sei, me parece que essa ausência de identidade, que esse espectro de ausência de identidade, ele é uma identidade. É uma identidade endereçada. E aí pensando, né, esse discurso que marginaliza, ele, mesmo de quem se considera nacionalista, algo do tipo, e aí desconsidera-se religiões que são brasileiras, né? O Zé Pilintra, ele é nosso, ele nasce no Brasil, né? Você gostaria de comentar, para eu não me alongar? Não, isso é isso. O seu Zé Pilintra, ele é de Alagoas, né? Ele nasce no Catimbó. Ele nasce de chapéu de palha, roupa de algodão e pé descalço, né? E o Zé Pilintra, ele vai ao Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro que ele se torna com essa vestimenta de malandro, né? No Rio de Janeiro ele se torna outra entidade, assim, outro tipo de vestimenta, assim, a mesma entidade, mas muda o tipo de vestimenta, né? Mas isso é isso mesmo, assim, essa coisa que é preconceituoso, assim, tudo que é assim, tudo que nasce assim, nas favelas, nas periferias, ela é atacada. Mas quando o mercado vê alguma possibilidade de se apropriar disso e transformar em outra coisa, ele se apropria e se interessa, né? Como o samba, o futebol foi assim durante muito tempo, né? E hoje estão destruindo com o futebol, assim, hoje é quase que impossível assim você ir no estádio assistir um jogo de futebol, porque é um teatro. Para mim não é mais futebol, é outro esporte. E é assim com o samba também, né? O samba, ele tem uma roupagem, mas quando chega na televisão, ele vai se transformando, né? E quando chega na televisão, ela chega essa coisa engraçada. E quando eles querem usar uma entidade como o Zé Pilintra na televisão, também fica uma coisa folclorizada, né? Não é mais aquela entidade do malandro, é um folclore. Eles criam um outro personagem para falar sobre Zé Pilintra, para falar sobre o samba. Então, isso é uma tática que é uma tática mundial, assim, centro-europeia, assim, que é isso, né? Onde os caras eles foram colonizando, se apropriando, eles vão modificando e tentando modificar as possibilidades de manifestações populares locais. Assim. Mas é isso, assim, acho que... Mas essas coisas também não morrem, né? Assim, por mais que a coisa tenta, ainda... Assim, algumas coisas vão morrendo, que eu acredito que o futebol brasileiro ele é um finado, assim, acho que é inútil o que se faz na televisão tentando vangloriar um esporte que não é mais nosso faz tempo, né? A gente está contando com as mulheres. Então, a última esperança de se ver futebol são as mulheres. Mas já nesses personagens como Zé Pilintra, esses seres nossos aqui do Catimbó, do jongo, da Umbanda, desse candomblé também, que tem uma discussão assim, né, que esse candomblé é um candomblé brasileiro, né, ele não existe, na África não existe esse tipo de manifestação como é feito aqui, né, ele é único e exclusivamente feito aqui. Então, essas nossas entidades, como os baianos, caboclos, marinheiros, acho que são coisas que vão se manter assim e vai continuar mantendo viva essa chama dessas manifestações.
E uma coisa curiosa que eu gostaria de falar sobre Zé Pilintra, voltando nele assim, é que Zé Pilintra, ele é uma bandeira do Rio de Janeiro, assim, pra mim. Por mais que tenha esse Zé Pilintra do catimbó alagoano, que a gente conhece a história, mas quando se fala em Zé Pilintra, para mim, assim, na minha cabeça só vinha Lapa e o Rio de Janeiro, assim, sabe? Não tem uma identidade, eu vejo uma identidade muito forte, assim. E tanto é que quando eu comecei a pensar, que eu escrevi o cordel, eu comecei a pensar nas ilustrações, eu pensava muito nessa coisa assim do Rio de Janeiro. Assim. Eu já tive no Rio algumas vezes, mas eu nunca fui na Lapa. Eu nunca andei pela Lapa, assim, não conheço. E é um próximo destino que eu quero ir, assim, é ficar um tempo na Lapa e andar por ali, enfim. Então, o Zé Pilintra tem uma ligação muito forte com isso, assim, com esse Rio de Janeiro do Jogo do Bicho, Rio de Janeiro do samba, do morro, da Lapa, do Madame Satã, sabe? Essa coisa que vinha muito na minha cabeça. Pô, Sim. Madame Satã, ele era o próprio Zé Pilintra, assim, cara. Não tem outro, assim. Só, Madame Satã, ele era o Zé Pilintra, assim. O cara tava ali. A história do cara é fantástica, assim. Madame Satã, ele era essa entidade, né, da malandragem do Rio de Janeiro, assim, que se meteu em várias enrascadas, escapou quase de todas, né, cara? O cara foi, assim, Essa roda, eu gostaria muito de ter a presença do Igor Renovato. Ele é um bartender incrível, assim, tem muitos anos de experiência. Tem um bar lá na Lapa e ele adora. Eu com certeza, eu imagino que ele adoraria comentar sobre Madame Satã. Eu estive, inclusive o bar dele é uma rua antes do. Tem um beco lá, eu esqueci o nome. Agora é um beco cheio de grafite. E tá bem legal, assim, e tem umas homenagens ao Madame Satã, no próprio Museu do Samba, lá no Rio de Janeiro, também tem umas homenagens, que ele é quase um personagem folclórico, assim, né, uma coisa que ficou desse imaginário Lapa mesmo. Aí você fez essa associação dele como uma entidade encarnada, né, parece que a gente tem alguns casos assim, né, algumas pessoas que... Tem. Os encantados, né? As pessoas que se... Acho que tem bastante, assim, desses seres. E isso é curioso, porque na minha mente, assim, isso não é uma verdade, é uma coisa minha, que esses seres, esses encantados, para mim, são todos do Rio de Janeiro, assim, sabe? Eu linko muito esses seres, assim, dessa malandragem com o Rio de Janeiro, assim. Para mim é Rio de Janeiro e o Catimbó de Alagoas. Para mim, o Catimbó de Alagoas, ele serve o Rio de Janeiro dessas entidades, assim, como... na minha cabeça, assim, de conhecimento, Zé Pilintra partiu de Alagoas e foi para o Rio. Para mim, essas entidades, elas nascem em Alagoas, elas caminham todas para o Rio, assim, atrás do seu Zé Pilintra, sabe? Como que na minha cabeça fica ilustrando isso, assim, o seu Zé Pilintra trazendo esses seres e regimentando, assim, um exército de entidades no Rio de Janeiro, para vamos tomar conta aqui. Porque eu vejo, assim, que o Rio de Janeiro, ele é o próprio, o Rio de Janeiro inteiro, assim, como se fosse um caldeirão de malandragem, assim, né, onde as coisas estão acontecendo a todo instante, assim, né? A gente tem a história do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro, que é uma coisa insana, assim, né? O que se tornou o Jogo do Bicho a partir do Castor de Andrade, e as famílias foram dividindo o Rio de Janeiro por regiões e cada família tomando conta. É quase uma história importada da Sicília, né? Mas é nossa. Tem, né? Porque tem referência, né? Tem uma referência de um italiano que fugiu da Sicília e trabalhou com o Castor de Andrade no Rio de Janeiro, e ele foi meio que ajudando o seu Castor a organizar isso, assim. E isso é muito louco, porque isso foi construído com a proteção de São Jorge e Zé Pilintra, né? Por favor, continue. Porque eu vou mostrar aqui uma obra sua do seu Jorge. Porque o seu Zé Pilintra, ele é um protegido de São Jorge, né? Ele caminha junto nessa mesma linha, assim, né? Então, sim, essa construção desse Rio de Janeiro mafioso, e que a partir da morte do seu Castor degringolou, né? Porque o seu Castor de Andrade, ele era o poderoso chefão que mantinha todo mundo sob as suas, né, suas rédeas, assim. A partir do momento que o seu Castor morre, o Rio de Janeiro entrou em guerra total, assim, o Jogo do Bicho degringolou e a família matando
parente matando parente, assim, a coisa desandou. E eu acho muito louco isso, porque o Seu Castor, ele era o próprio malandro, assim, né? O Seu Castor, ele era uma entidade, cara, do Rio de Janeiro, assim, o jeito dele falar, aquele... Eu costumo de relacionar muito o Seu Castor ao Chico Xavier, assim. Eles têm é meio parecido esteticamente, assim, né? Duas figuras aparentemente frágeis, mas que são muito poderosas, né? E o Seu Castor, ele tinha aquela aparência magra, frágil, fala mansa. Ele era muito poderoso. Ele falou, hoje dá milhão. É. Hoje vai dar milhão. O Rio tem esses personagens assim que são emblemáticos para a cultura nacional. Eu tenho um amigo que ele chama... olha, eu até esqueci agora, mas eu lembrei. O Saul. Ele estuda essa coisa do que é nacional e do que é popular, porque a gente tem também uma coisa de que esse é nacional e esse é regional, né? Sim. E não sei, talvez esse que seja nacional é o que se consegue vender, né? Você tem o samba com essa força quando ele vira bossa nova, né? Música quando ele vira bossa nova, quando o samba vira branco, ele ganha essa força, ele vira nacional. Mas o Rio, ele é esse... Eu nem vou dizer berço, né? Porque essa galera realmente vem de fora e no Rio você faz essa analogia do Zé Pilintra trazendo, né, esses encantados e o Rio, ele é esse palco que mostra para todo o Brasil, né? Você tem a capoeira que fica muito forte também, sobretudo nas comunidades, né? A gente tem isso que nasce nas comunidades, no primeiro momento ele é marginal, mas ele começa de algum modo a ser monetizado. E eu tenho percebido que esse conceito tem sido usado bastante Eu vi ontem algum vídeo que falava sobre colonialismo da moda, que é o colonialismo mesmo de você pegar de alguém e aí você tem um perfil que era usado muito na comunidade, como as camisas de time, e aí a burguesia começa a usar, e aí aí a burguesia começa a usar e fica chique, mas enquanto está na comunidade essa ideia que eu vejo nesses filmes de comédia, assim, que eu vi, pelo menos nesse o Suburbano, alguma coisa assim, mas eu acho que é muito comum da Globo nesses filmes brasileiros, que não sei, é meio que ridicularizar o pobre, no sentido de que cria-se uma ideia de que ele é um animal perto de uma galera que tem classe, que é uma galera rica, e ele vira rico, e então coloca-se ele nessas condições para ver como ele reage, e no final mostra que ele é uma pessoa muito boa, tipo, ele também é humano. Ele também é humano. E aí, sei lá, tem esse imaginário, e aí eu acho que quando eu olho para a Umbanda, ela nasce muito disruptiva, né? Sim. Essa coisa essa entidade que é o Zé Pilintra, ele representa nesse contexto de nascimento da Umbanda tudo que era meio criminalizado na época, né? Que é o negro, o capoeirista que joga, que anda com canivete. E aí a gente está falando de uma época, mais ou menos 1930, é um período que o samba estava passando por complicações, que a capoeira já tinha passado. Você gostaria de comentar sobre isso, a partir da sua experiência também como um bandista, como que você percebe essa disrupção, esse contradiscurso, esse contradiscurso hegemônico, né? Eu acho que ele vence assim pela resistência também, né? Porque esse discurso preconceituoso, assim, que se constrói contra o seu Zé, que se constrói contra a Umbanda, se constrói contra o samba,
ele não se mantém, né? Ele não tem força para se manter, né? Porque ele vem de uma elite que não sabe nem o que está falando, né? Porque não conhece, né? Dificilmente alguém que fala contra a Umbanda conhece a Umbanda, ou fala contra o samba, conhecia o samba, assim, né? É mais uma questão a questão é desmerecer, né? Desvalorizar e colocar como um movimento de pobre, um movimento de marginais, de vagabundos, de desocupados. E é curioso porque essas pessoas elas precisam desses desocupados, né? São esses desocupados que frequentam a Umbanda, que frequentam o samba, que frequentam o boteco, que sustentam o bem-estar dessas pessoas, né? Porque essas pessoas eles são padeiro, é o motorista de ônibus, é o motorista de táxi, é a cozinheira dela, é quem leva os cachorros para Deu uma travada aqui. Quem sustenta o privilégio desse pessoal preconceituoso, branco, de elite? É as pessoas que, teoricamente, frequentavam esses ambientes, né? O ambiente do samba, o ambiente da Umbanda, e que muitas vezes, isso é notório, porque no terreiro eu já vi muito, você vê muita gente da classe média alta, uma pessoa com dinheiro, que a qualquer problema que tem, recorria ao terreiro de Umbanda. Isso eu via muito no terreiro, assim, as pessoas entrando escondida e saindo escondida. Porque quando lhe interessa, é interessante você ir lá e recorrer assim, a essas entidades para te tirar de algum enrosco, né? Mas, no geral, é cultural, assim, infelizmente, assim, a gente vive numa sociedade preconceituosa que desmerece esse tipo de manifestação, assim, porque arte e cultura, assim, para essa camada, é o que é produzido na Europa, né? Continua sendo. Continua sendo, porque você vê que é uma elite muito, além de preconceituosa, é muito mal, como eu posso dizer, não é educada, porque eles têm a educação formal, mas eles não têm essa educação popular, ou não é sensível ao que é produzido pelo povo, sabe? O que é produzido no lugar que eles consideram marginalizados, como o samba, como o coco, como o maracatu, toda essa, porque o Brasil ele é um caldeirão assim de cultural impressionante, assim. Você vai do sul até lá na ponta da Amazônia, você, cara, o Brasil inteiro está produzindo algo interessante, assim, é um continente, né? Sim, é um continente. Então todo o Brasil inteiro produz música muito boa e na sua grande maioria são músicas feitas na periferia, né? São movimentos periféricos, assim, como surgiu na década de 90 o movimento Mangue Beat com Chico Sainz. Os caras criaram um movimento na periferia de Recife que tomou conta do país. Então, vez ou outra vai surgindo um movimento. Assim. Então, sempre vai sofrer ataque. Deu uma travada aqui. Acho que vai voltar já. A primeira vez voltou rápido. Voltou? Voltou agora. Você estava falando que sempre sofre ataque, né? Sempre vai sofrer ataque, assim. E a gente está passando isso agora com o funk, né? O funk sofre esse ataque, assim. Sofre, ele é um ataque criminalizante, assim. Ele marca, né? Não, isso é muito curioso, assim, porque... E você vê assim que filho de rico frequenta funk, os caras frequentam funk, final de semana de ponto a ponto. Então você vai vendo que eles vão criando núcleos para curtir esse tipo de cultura, mas é separado, assim, o funk só de branco, aí tem um samba só de branco. E isso é muito louco, assim, essa coisa de vamos separar, vamos fazer o nosso aqui. Esse dia eu estava vendo uma página engraçada assim, no Instagram, que era isso, é um samba de branco que tem em São Paulo,
que os únicos negros são os sambistas. O Isso samba Isso o é samba comum. da Caras é muito comum. Isso é comum. O samba da revista Caras, sabe? Um monte de sobre, um monte de sobrenome bonito para fazer pose assim. E essas pessoas são extremamente preconceituosas. São, Extremamente completamente. Existe uma divisória que marginaliza mesmo, aquela que a gente vê no vídeo do clipe, que mostra, né, o morro e o endereçado. Não é exatamente a colonização, ela não é só econômica, ela é política, ela é ideológica. Tem essa diferenciação e os pais que criticam o funk, eu era bolsista de um cursinho na FGV em São Paulo, e a FGV não dá para ter esse discurso romântico assim. A gente está falando de uma universidade em que estudam os filhos das pessoas mais poderosas e ricas do Brasil. E lá, nos momentos que eu presenciei, que estava tendo algum evento, o funk rola solto, mas com certeza é aquele funk para aquele público, né? Não é, se for... Não quero fazer assim, acho que a gente começa a levar um 880, mas é uma observação que não se limita à FGV. Na verdade, a gente não está falando da faculdade, a gente está falando de uma renda per capita, de uma classe social, de um sobrenome, no qual a gente percebe esses discursos na prática, né? Porque realmente não é para todo mundo. É endereçado, e a gente tem esses discursos, assim, eu acho que marginalizam, que tem essa coisa de Exu, de Umbanda, de Candomblé, ser associado a coisas de demônio, por exemplo. A gente vê na periferia isso também, com o avanço dos evangélicos, que tem um discurso um pouco mais intolerante. Só que você vê que o que é demonizado, o que se demoniza nessas religiões é o aspecto humano, né? Você tem lá o Zé Pelintra, que ele aqui uma gravura sua do Zé Bigode, mas você tem o Zé Pilintra rodeado, né, de bebida, na mesa do bar, fumando um cigarro. E aí as pessoas, você pega uma galera que vai usar essa estética de um modo para demonizar, criminalizar, e é quase essa demonização é praticamente uma criminalização, né? Porque você é associado ao mal se você faz parte. E aí, mas o que a gente está vendo aqui, né? O que é demonizado, criminalizado? Aspectos humanos. Isso, desde quando a humanidade ela se confraterniza dessa maneira, né? Com bebida, com música, com dança. Isso faz parte do ser humano, assim, né? A gente não está mostrando nada novo, né? É uma imagem de uma cena corriqueira na humanidade, assim, o Egito antigo fazia isso, assim, as confraternizações eram com bebida, dança. Então, a África, as civilizações africanas sempre se confraternizou assim. Os orixás dançam, né? Eles dançam. Sei lá, eu cresci na década de 80 e 90 da minha infância, assim, isso era muito comum você ver, né, nas famílias, nos bairros, as pessoas se encontrarem, um traz uma viola, o outro traz uma garrafa de cachaça, o outro traz um bolo, a outra traz uma torta, o outro faz, fiz uma salsicha com pão, e as pessoas, cada um traz um pouco, faz uma mesa na rua, aí é música, cachaça, a molecada brincando, os mais velhos jogando um carteado, um dominó, e as pessoas se confraternizando. Isso você acha, muito natural. Eduardo, você acha que essa festa, essa expressão popular, periférica, ela sofre essa repressão, assim,
exatamente porque ela é libertadora, nesse sentido de que como uma libertadora mesmo, né? Ela É isso. permite essa... Não sei, a sensação é que vem a primeira palavra, não sei se está bem formulada, mas é a alegria mesmo. Incomoda. A alegria incomoda. É isso, a alegria incomoda. Esse movimento incomoda as pessoas. Ver as pessoas felizes é um incômodo. Pô, porque incomoda porque você vê assim a pessoa, agora ela é um exemplo, eu sou evangélico, ou eu não posso, a pessoa não pode nada, você não pode beber, não pode fumar, não pode mais jogar, não pode assistir televisão, não pode ouvir tal música, porque isso é coisa do mundo. Ela tem que trabalhar, a gente vê na ética... Só trabalhar. Do Max Weber, que ele tem a ética, que ele fala exatamente desse processo de trabalho, né? Com o nascimento do capitalismo é essa lógica. Única e exclusivamente trabalhar. Você não pode ter o momento de ócio, né? Você tem só que produzir. E esse discurso evangélico é um discurso capitalista floreado, né? Usando Deus como uma referência para organizar a cabeça das pessoas. E aí, a certo ponto, você vê um grupo feliz, cantando, dançando, discutindo outras ideias. Pô, isso é revolucionário. Bebendo cachaça. Bebendo cachaça, fumando, dançando, jogando, comendo. Pô, os caras estão possuídos, assim. Como que eles se manifestam dessa forma? Então, é libertário, é perigoso, né? É perigoso. É o carnaval. O carnaval é perigoso, porque o carnaval junta multidões nas ruas para beber, dançar, pular, se divertir, sorrir. Então, você vê que cada vez mais, assim, sorrir é perigoso. Assim. Sorrir é perigoso. As pessoas não querem ver as pessoas sorrindo, não querem ver as pessoas felizes. Porque, de certa forma, você está perdendo o controle sobre aqueles seres, né? É perigoso perder o controle. Exatamente. Esses discursos, Eduardo, agora eu não sei se é no século XVII, mas tem um livro que é Cultura e Opulência do Brasil, do padre José Antonil, eu acho que é do século XVII, em que quando ele faz ele faz todo um estudo em engenho, e aí ele fala, inclusive, da madeira. Ele é extremamente detalhista, ele fala sobre qual madeira que é usada para a produção disso, daquilo. E aí, da aguardente, ele faz observações que os negros, naquele período escravizados, eles ficavam... que a cachaça era problemática, porque eles se sentiam... Ele faz exatamente uma crítica a essa liberdade, a essa liberdade não, mas a essa alegria desse momento, a essa festividade. A sensação de bem-estar. A sensação de bem-estar, ela é problemática para ele. Como a maconha, né? Os negros, quando fumavam, os escravizados, quando fumavam maconha, também eles ficavam felizes, né? E isso incomodou também os senhores de engenho. Pô, os caras estão muito felizes, eles têm que parar de fumar lhamba. Eles fumam, ficam felizes, eles relaxam. E aí também vem a proibição. E a cachaça é isso também, né? Não, a cachaça... Então, é muito louco, assim, porque eu tenho sempre essa discussão aqui. Essas neopentecostais, elas estão utilizando os mesmos métodos da Igreja Católica, né? São os mesmos métodos, assim. Você tem que repassar suas posses para a igreja, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, e vai controlando a vida. É uma domesticação dos corpos, assim. E aí eu digo isso, e aí quem for assistir, não é a gente não está falando isso no sentido de que eles são bons ou de que nós somos bons e eles são ruins. Eu acho que é no sentido de que quando você tem um determinado grupo, que é um grupo grande, que tem expressão nacional, e ele é forte, e ele cria um monopólio sobre o que é divino e sobre o que é profano, é muito complicado. Porque na realidade é uma empresa, né? Você está trabalhando como uma empresa, você não está trabalhando como algo que busque ou que pense a espiritualidade. Você está trabalhando uma forma de controle de massa.
eu vejo dessa forma. Tem um espelho ali de referência, né? Narciso acha feio que não é espelho, tem um molde, um modo. E o que está por fora o que está por fora precisa ser precisa ser de algum modo. Eu cresci em lar pentecostal, né? Então acho que assim, a gente mal tinha televisão porque era problemático assim na época. E para eu ter essa coisa com banda, essa sensação, ter esse nascimento de espiritualidade, algo direcionado assim, demorou muito tempo, porque até os meus 18, 20, 21 anos era muito problemático falar a palavra Exu, assim. Tem uma coisa que, desde quando eu era criança, era fortemente associada ao negativo. E tudo que gira em torno desse universo, né? E aí a gente comentando até aqui sobre como essas religiões afrodiaspóricas elas são subversivas ao trazer esses personagens como os malandros, você citou os baianos, toda essa referência do que é nacional, do que é brasileiro, do que a gente se enxerga, e aqui os bares, né? Toda essa coisa que é muito comum para todos nós, do fumar, dos bares, dos jogos, esses momentos de lazer, de distração, eles são fortemente reprimidos, né? Quase como uma domesticação dos corpos. Essa alegria, ela é problemática. Então, assim, acho que caminhando para o final também, nós já estamos a 1 hora, eu gostaria de conversar um pouquinho mais, de saber algumas considerações suas. Eu gostaria de que você fizesse aqui uma reflexão sobre a carta do Seu Jorge. Nós temos músicas, né, hoje, como o Rio, no Rio na Bahia, no Rio é São Jorge. Na Bahia é São Jorge, no Rio é São Sebastião. Né? Na Bahia é São Jorge e no Rio é São Sebastião, e São Jorge também é muito forte no Rio. Como que você vê essa... Como que a gente pode dizer? Tem um nome, eu me esqueci agora, mas você tem esse sincretismo, o Brasil ele é muito místico, né? E aí, por falar em místico, eu gostaria que você falasse sobre os seus projetos, né? O nome eu vi místico, me sumiu a palavra agora, mas você... Talhando em Silêncio. Talhando em Silêncio, a gráfica mística, por favor. Assim, tem uma discussão muito grande hoje em dia sobre essa coisa do sincretismo, né? Ogum e São Jorge. Ogum é Ogum, São Jorge é São Jorge, né? Cada um dentro da sua... Mas eu acredito que no Brasil essa coisa é muito louca, assim. Isso vem desde os escravizados, né? Essas coisas de esconder os orixás atrás dos santos católicos para poder reverenciar os seus deuses ou os seus protetores, enfim, quem eles trouxeram da África, né, como suas entidades. Mas eu vejo que no Brasil essa coisa é muito complicada, assim, porque a gente é um povo que... o Brasil é uma mistura muito grande, né, assim, é um povo muito misturado, assim, então o brasileiro ele é árabe, ele é português, ele é indígena com os povos originários, ele é muito africano. E no Brasil a coisa comigo assim caminha junto, assim. São Jorge e Ogum comigo caminha muito junto, assim. Eu acendo vela para São Jorge pedindo para Ogum e peço para Ogum pedindo para São Jorge. Cabe muito dentro, assim, e a Umbanda ela cabe muito também essa mistura assim do catolicismo com os orixás, com os nossos baianos, com os nossos caboclos, com o seu Zé Pilintra. Enfim, então acho que no Brasil vale essas misturas, assim, cara, porque a gente é cachaça com cerveja, né? Enfim, sim. É tremoço com cachaça, né? Então a gente mistura tudo, assim, a gente vai azeitona com cachaça, a gente mistura tudo que é trazido, assim, a feijoada, então enfim, cabe dentro. E o Talhando em Silêncio Gráfica Mística é o meu projeto que está relacionado com a minha produção gráfica mesmo, assim, né? Então, o meu trabalho é um trabalho
de pesquisa das manifestações populares, e a partir do que eu vejo assim, eu vou contando a história a partir do meu ponto de vista e das minhas vivências, né? Gosto muito de ouvir samba, principalmente o samba que eu não gosto de falar o samba raiz ou samba tradicional, o samba é samba, mas eu gosto muito de compositores como Wilson das Neves, Paulo César Pinheiro, Moreira da Silva, Bezerra da Silva, Elton Medeiros, toda essa gama, Dona Jovelina, Pérola Negra, Dona Ivone Lara, toda essa gama assim, desses compositores, as velhas guardas todas, Portela, os sambistas de São Paulo também eu gosto muito, Geraldo Filme, enfim, a Dona Irã, então tem muito essa coisa do samba. E gosto muito dos grupos também de jongo, congadas. Então, a partir disso, assim, eu vou me apegando com as minhas referências da Umbanda e construindo minhas imagens, assim. Eu não gosto, não são imagens ilustrativas, não gosto de ilustrar nenhuma história, mas eu vou criando as minhas histórias e a minha maneira de contar, assim, utilizando essas simbologias dos orixás, a simbologia da nossa produção popular, assim, como uma colocação de um mastro da festa do divino, essas coisas mexem muito comigo, assim, me possibilita e abre muita imagem na minha cabeça. Eu costumo brincar que é como se eu estivesse já vivendo isso há muitas vidas, sabe? E agora essas imagens estão voltando, assim, na minha memória e eu estou podendo registrá-las. E a gráfica mística é isso, assim, é registrar essas manifestações populares, assim, mostrar que o Brasil ele não é, sabe, o que a televisão mostra, né? O Brasil é o que o povo produz, né? O Brasil é o que o povo produz, assim, o que a televisão mostra é o que interessa para elas, é o que vai te trazer dinheiro, então, enfim, a televisão trabalha com um outro mercado. E a minha ideia é essa, assim, mostrar que o Brasil está muito além disso, assim. E tentar criar uma gama assim, de pessoas que comecem a pesquisar sobre estilogravura e que vão à procura de gravadores antigos, como Mestre Dila, Mestre Nosa, J. Borges. Tem um gravador que ele veio de Pernambuco e ele mora em São Paulo há alguns anos, que é pouco conhecido, que chama Mestre Jerônimo. O pai dele era conhecido em Pernambuco como o Jornal Humano, que o pai dele escrevia cordel e só escrevia notícias de jornal, assim, e esse é um gravador pouco conhecido aqui em São Paulo. Então a ideia é essa mesmo, assim, é difundir mesmo a estilogravura, que as pessoas também comecem a entender, linkar que estilogravura é estilogravura, cordel é cordel. E o Zé Bigode ele veio nessa linha, assim, da gráfica mística, fazer o primeiro registro escrito, assim, de um personagem, assim, que mora nessa gráfica, assim, que é o Zé Bigode, assim, a entidade que teve o seu primeiro encontro com o Zé Pilintra, assim, o seu grande protetor e que apadrinhou o Zé Bigode, e que, de um certo ponto, pode ser até eu também, assim, o Zé Bigode pode ser a minha relação com o seu Zé Pilintra, sabe? O meu encontro com o Zé Pilintra, o que ele vem me passando e como ele vem me protegendo e me guiando assim nas minhas encruzilhadas. Então a gráfica mística é isso, assim, é uma gráfica que tem uma relação com a estilogravura, que é uma relação de devoção mesmo. Pode ser a estilogravura pode ser a minha religião também. Perfeito. A Umbanda é só onde eu vou trabalhar assim as minhas entidades. Mas a minha religião mesmo pode ser a estilogravura, assim, pode ser a minha igreja, né? O Talhando em Silêncio, gráfica mística, acho que é a minha igreja. Acho que o caminho é esse. Perfeito, Eduardo. E aqui nessas imagens a gente encontra muita referência. Assim, eu li em uma das cartas, bem no início, fala sobre a cachaça. Tá aqui, ó. Sim. A 2, né? Quando a alma. Aí tá aqui, aqui você tem a vela e a garrafa de cachaça. Sim. E aí diz aqui, não levou a história a sério, não acreditou naquilo. Oferenda eu não dou, sardinha e cachaça, farofa meio quilo. Essa alma esquisita que não se meta a vacilo. E aí tem aqui a referência da cachaça, mas a gente tem outras cartas e em muitas delas
a gente tem essa coisa da cachaça. Então eu gostaria que... Aqui tem mais uma, a carta número 12. Então eu gostaria que você comentasse sobre essa relação da cachaça nessa obra, por favor. Porque a cachaça ela é um fio condutor, né, dentro das giras, e uma forma de oferenda a essas entidades, e essas entidades marginalizadas, né, como o preconceito assim, das pessoas costumam colocar, que é Exu, Zé Pilintra, essas entidades da rua, dos malandros, essas entidades das encruzilhadas da esquerda, são entidades que gostam muito de cachaça, né? E isso é muito interessante, porque leva novamente aquela linha condutora do preconceito, né? São entidades menores, então elas tomam cachaça. E não é isso, né? Elas tomam cachaça porque são entidades populares, né? São entidades que trabalham na linha do povo e que aceitam uma cachaça para trabalhar na linha do bem, né? Na linha de limpeza, de pureza. Então, a cachaça ela trabalha nessa linha. E tem uma relação muito louca, que as pessoas falam muito de uísque, mas o uísque, no meu ponto de vista, é uma cachaça criada na Irlanda, criada nos países frios, e nos Estados Unidos produz uísque, que não deixa de ser uma cachaça. Com milho, né? Com milho, Tem toda uma coisa também com o milho dos povos originários. E como Cuba produz o rum, que é a base da cana, né? Exato. Melaço. O melaço, que é uma cachaça também, né? Então, eu vejo tudo como cachaça, só muda os nomes. Então, a relação e o ofertar da cachaça é isso, assim, né? É você ofertar uma bebida que essas entidades sempre consumiram, assim, sempre gostaram de consumir. E para o seu Zé, eu costumo sempre colocar uma cachaça e uma cerveja, assim, que eu acho que é a bebida que ele gosta, assim, que ele... Lógico que, variavelmente, assim, se toma mais nas giras se toma mais cerveja, mas uma cachaçinha para abrir, assim, ele sempre aceita. E essa observação eu sempre mexeu muito comigo. Você fala, cachaça é interessante, assim, né? Como as pessoas consomem muita cachaça. E a cachaça já foi consumida como alimento, né? Pelos escravizados, assim. A mesma cachaça que era proibida pela coroa portuguesa, e, se eu não me engano, a partir de 1760, 1700 e alguma coisa, acho que a cachaça foi liberada, só que o imposto da cachaça foi utilizado para reconstruir Lisboa, que passou por um terremoto, né? E parece que exatamente. Tem essa história para construir a Lisboa, a Universidade de Coimbra. Então... E isso é muito interessante, porque tem que venerar, assim, tem que colocar essa coisa, valorizar a cachaça, né? Que é a nossa bebida, né? O Brasil não produzia cerveja, o Brasil sempre produziu cachaça. Quer dizer, o Brasil produzia cerveja com os povos originários, né? Que sim, as carruagens. A base de milho. Que era a base de milho também, assim, né? Mas a cachaça ela começou a ser produzida no Brasil, assim, essa cachaça, e até o nome também ele vem, porque, se eu não me engano, é cachaça. Os portugueses chamavam os porcos de cachacho, uma coisa assim. Cachaço, os porcos eram chamados de cachaço, mas a palavra, ela também, a palavra cachaça, ela era usada para aguardente de baixa qualidade. Sim, esse nome. Então, a relação foi essa, assim, a relação é essa, assim, né, do seu Zé e dessas entidades consumirem algo e consumirem a cachaça, porque é uma bebida nobre, é uma bebida produzida que tem essa história, uma história que é a mesma história que tem a história da cachaça, a história de vida do seu Zé Pilintra, é a relação que se faz com o Exu, né? E esse Exu, e é muito curioso, porque na linha de Exu tem vários Exus, assim, né? Tem Exu do Lodo, Exu do Cemitério, Exu da Calunga, Exu da Encruzilhada, Exu Caveiro.
e cada Exu tem uma bebida específica, mas todos tomam cachaça. Todos tomam cachaça. Todos tomam cachaça. Se não tiver o uísque ou se não tiver o conhaque, ele vai tomar cachaça. Assim, né? Então, se você, não é erro, assim. E é muito curioso, porque minha mãe de santo que fala assim, meu, se não tiver uísque, se não tiver conhaque, se não tiver... Põe cachaça, porque Exu vai tomar cachaça. Assim. Desde que não seja uma cachaça saborizada, sabe? Uma cachaça melada, assim, tem que ser a cachaça pura, assim, que ele vai tomar. Então, eu quis fazer essa relação, e a relação é essa, assim, né? Pô, serve uma cachaça que vai ser bem aceito, assim, a cachaça não tem erro. Porque é isso, né? Porque também não tem, assim, tem um brasileiro que dificilmente, assim, uma pessoa que frequenta um bar, que gosta de comer uma feijoada, que gosta de uma comida de boteco, que nega uma cachaça. Não tem, assim, eu não conheço. Um cara que você pode chegar no bar, Você vai no três boteco, amigos, você eu quero uma porção de torresmo, traz uma cerveja e traz uma cachaça, todo mundo vai beber, assim, um gole, todo mundo vai tomar. Assim. Então, a ideia é essa, assim, a cachaça como esse fio de proteção também, né? Esse fio condutor, essa coisa que te aquece, te protege. E a relação é essa, assim, sempre está com essas imagens que tem sempre uma garrafa, e muitas imagens minhas tem do meu trabalho, a relação. Se você quiser depois poder me passar o endereço, eu vou te mandar da minha última exposição, eu vou te mandar um catálogo que tem a coisa da cachaça como referência assim, de proteção, de ofertar uma cachaça. Então, a cachaça é um ofertório, assim, ela está ligada com essa linha de proteção, essa linha de limpeza, sabe? Então, a relação é essa, assim, a cachaça protetora mesmo, assim, é uma entidade já nossa. Perfeito. Eduardo, eu adoro... Deu uma travada... Tá me ouvindo? Perfeito. Eu adorei esse nosso bate-papo, essa nossa roda de conversa. Falar sobre o livro Zé do Bigode, expor algumas das artes, fazer a leitura aqui de uma delas e refletir sobre a importância cultural desse tema, né? A importância cultural, e aí ela está totalmente voltada para a importância dessa identidade, né? A gente tem esses contrapontos que levantou aqui, essas problemáticas, dessa marginalização, e dessa marginalização totalmente preconceituosa, que não se sustenta, né? Porque a gente já vê movimentos de se apoderar de determinadas práticas, quando essas práticas são boas para o capital, e quando não são, elas são reprimidas. Então a gente percebe muito isso. E aí eu agora, para finalizando, mas eu tive uma lembrança aqui em Minas, que você falou dessa referência do Zé Pilintra Lapa, né? E lá tem o santuário do Zé Pilintra, da Maria Navalha, o santuário a essas entidades. E eu conheci em Belo Horizonte uma amiga que ela foi criada no Rio, ela morou nas ruas por um tempo, e ela disse que quando ela morava nas ruas foi quando ela conheceu o Zé Pilintra, que ele cuidava dela. Que no momento de frio, que no momento de medo, era ele que cuidava dela. Então, assim, é uma coisa tão forte, né? Porque a gente, às vezes, comentando sobre Zé Pilintra, comentando sobre a falange de malandros e trazendo esse tema como cachaça, as pessoas, às vezes, podem assistir e pensar só no ponto de vista... tem um nome para isso, que é como se fosse uma representação, como se fosse um discurso narrativo do que representa, mas, na verdade, a gente está falando aqui de algo muito vivo, de algo muito experienciado mesmo, né? Que mexe com sentimentos, que está relacionado a memórias, como isso é forte, como isso é vivo, como isso é sentido por muitas pessoas. Então, mais uma vez, a importância de se valorizar
esses seres, de se valorizar essas identidades, que eles estão totalmente atrelados, e reconhecer que a cachaça ela é boa, que ela é incrível, não porque ela é consumida pelos burgueses. A cachaça ela é boa, não é porque os ricos também consomem ela é boa porque ela tem uma fundamentação, uma história que está totalmente ligado ao que a gente entende por ser brasileiro, e não é esse brasileiro verde e amarelo, que é bacana, a gente está tomando de volta essas cores, também são nossas, mas não é somente esse Brasil que não chega em determinados discursos, que existem discursos de um Brasil que não é um Brasil de todos, não é o Brasil da periferia também, né? É o Brasil que vai para Sapucaí, coloca outra música dentro do camarote, tão alta quanto a que está lá fora, e às vezes está passando e você está lá dentro dançando, bebendo champanhe e não está acompanhando. Mas você está lá porque você pode financeiramente. Então, não é esse Brasil. É o Brasil em que a periferia também está incluída, é um Brasil que a gente talvez ultrapasse esse conceito do que é nacional e do que é regional, e que a gente entende que ali a gente está falando de brasilidade. Mas eu acho que a gente precisa, acho que as reflexões finais que ficam também, que a gente precisa pensar que essa coisa que se torna patrimônio, que se torna nacional, como um patrimônio de todos nós, a gente precisa lembrar sempre da identidade dele, por quem ele foi construído, entender as histórias desses coletivos. Senão a gente começa a levar para outro lado. É uma coisa que, é de todo mundo. Beleza, virou de todo mundo, se patrimonizou, mas tem uma história. Precisamos saber a identidade, precisamos saber por quem foi feito e precisamos dar valor no sentido de cultura mesmo. Cultura mesmo, ficou muito estranha essa fala, mas pensando que existe essa diferenciação, e aí eu pego uma cachaça e falo assim, agora isso aqui virou nacional, é um patrimônio, é de todo mundo. Perfeito, mas não esqueça que existe uma identidade, que existe uma representação, que existe algo de sagrado. E esse sagrado, ele pode ir além do espelho em que eu me vejo. E ele precisa ser aceito, ele precisa ser valorizado. Porque se não for, se a cachaça ela só for valorizada porque ela está na mesa de burguês também, aí, meu amigo, não é isso que eu acho que a cachaça ela não é valorizada porque ela está na mesa de burguês. Não mesmo. Então, eu acho que a reflexão maior que fica é a que você iniciou, né? Que o milionário malandro, ele é o esperto, mas a dita malandragem é associada ao pobre. Então, a gente precisa perceber quando a nossa palavra, quando o nosso discurso, ele está beneficiando determinadas estruturas na sociedade, formas de observar o mundo. Então, a gente precisa valorizar pela identidade, pelo que representa, e uma valorização ao Zé Pilintra, a Umbanda. Por incrível que a página que o Perdão, né? Ficou essa página de cima e é isso, né? Umbanda é caridade, é para todos os povos, ela não tem discriminação, inclusive a história fundadora da Umbanda, né? Com o caboclo Sete Encruzilhadas. Sim, E é isso. Viva a Umbanda, vivam as religiões afrodiaspóricas, viva seu Zé Pilintra, viva a obra Zé Bigode, Rei da Rua, do Eduardo V. E eu agradeço muito a sua participação nesse bate-papo hoje, Eduardo. Você pode finalizar, trazer alguma coisa que você gostaria que a gente pensasse, alguma consideração?
Ah, tá ótimo. Só queria agradecer a oportunidade. A conversa foi muito bacana. Quando precisar, estou à disposição. Se quiser bater um papo. Enfim, estou aqui. Quando vocês precisarem, a gente tá junto. Foi muito bacana, assim, foi muito prazeroso. É um prazer estar conversando contigo. Espero um dia poder ir para Minas aí, a gente se encontrar, tomar uma cachaça, bater um Ou papo. no Rio. Ou no Rio. Ou no Rio. Quem sabe no Rio, acho que vamos ver. A gente se encontra por aí. Foi muito bacana. Só agradecer que as pessoas sigam leve, procurem se informar, né? Vamos ler, vamos trocar com outras pessoas de outras religiões. É interessante. Também converso com muita gente que é evangélica, converso com muita gente que é católica para entender, tento explicar. Não quero catequizar ninguém também, não quero que ninguém vá para terreiro, vá para lugar nenhum. Que nem eu costumo falar, em vez de procurar uma religião, é melhor ir para um bar. Você vai aprender muito e vai encontrar muitas entidades, vai encontrar umas coisas boas, espíritos bons aí nos caminhos. O bar é quase uma igreja, cara. Tem Deus também. Tudo bem comum. É isso. Eduardo, muito obrigado, viu? Um excelente final de semana para você e um abraço de todos os pesquisadores do Degustando Bebidas, do Marcos e da Flávia, que eles queriam estar muito hoje aqui, mas eles vão acompanhar e muito obrigado mesmo pela presença. Um abraço. Um abração, até mais. Tchau, tchau.